A Cardano é uma criptomoeda que sofreu muito nos últimos anos e acabou perdendo grande parte da sua relevância que ela tinha em 2021. Só que isso acaba virando oportunidade com grande potencial que a Cardano pode entregar em 2024, 2025. A gente vai analisar qual que é o real potencial dessa criptomoeda, até onde ela pode chegar e os pontos de compra mais interessantes que a gente tem. Para a gente pegar e fazer uma projeção da Cardano, precisamos olhar para a estrutura que ela teve antes na queda, que isso aí vai ser métrica para a gente espelhar para fazer a nossa projeção. Extremamente importante, a gente não desconsidera isso. E aqui de cara você já percebe que grande parte da frustração de quem investia na Cardano lá em 2021 foi por conta da queda que, cara, foi uma queda limpa e com uma direção só. A gente não teve pullbacks relevantes, o mercado literalmente só caiu e a gente teve uma desvalorização aqui, sem brincadeira, tá? De no máximo 93%. Então quem investiu em 2021 até no final ali de 2022 conseguiu ter uma perda de 93%. Cara, isso é muita coisa e até esse momento ela conseguiu se recuperar, subindo aqui mais ou menos no máximo 256%, o que é um retorno muito bom, mas não está nem um pouco perto do que ela pode realmente alcançar. Isso porque, se a gente olhar para o topo histórico dela, nós temos a maior métrica possível, sempre vai ser o topo mais relevante que a gente já teve na moeda, que é 3 dólares aproximadamente. Fazendo um cálculo desse momento até o topo, a gente tem um potencial ainda de 324%. Você pode achar que isso aqui é pouco, é porque você está muito acostumado com retornos que a internet fica jogando na sua cara, 1000%, 10 mil. Só que, cara, você fazer 300% em um mercado é muito difícil, tá? Não é tão fácil. Isso aqui vai muito além das métricas, qualquer parâmetro que você tenha em qualquer mercado financeiro. A gente está falando de um mercado arriscado, então isso é completamente normal. O que não é normal é você ficar achando que 1000%, 10 mil% você vai fazer assim de letra. Não é assim que as coisas funcionam, tá? A gente pode até espelhar a Cardano aqui do seguinte: ela tem hoje 25 bilhões de market cap. A gente não pode deixar de olhar isso e considerar por quê. Cara, para você dobrar ela de tamanho, você tecnicamente precisaria de 25 bilhões de dólares. Será que o mundo tem esse dinheiro disponível? Essa é sempre a pergunta que você tem que fazer. Porque se a situação não estiver muito fácil, você vai fazer um gerenciamento de risco de acordo com isso, tá? Então, é uma questão de você se expor no mercado de uma forma inteligente, por isso que a gente sempre tem que avaliar várias coisas para a gente ter sucesso e ganhar dinheiro nesse mercado. Se você olhar bem pro gráfico histórico do market cap desse tamanho de mercado da Cardano, ela já chegou a bater quase aqui 100 bilhões de dólares. É muita grana e ela pode chegar nesse ponto com essa expansão de capital que o mercado está tendo, essa tendência que ainda tende a durar 2024 até 2025, tá? E aí a gente vai observar que a Cardano está no top 8 do ranking, cara, o que é uma posição muito relevante, a gente não desconsidera isso de forma alguma. Ainda segue sendo uma moeda forte, mesmo desvalorizando lá atrás 93%. Isso que a gente está falando é uma projeção até o topo histórico. O mercado pode entregar um rompimento do topo histórico. A gente está falando isso porque é a maior referência que nós temos. Assim que a Cardano, qualquer moeda rompeu o topo histórico, não há referência gráfica para a gente se basear, pelo menos para os leigos. Quem não sabe vai estar perdido, não vai saber onde que eu vou realizar, onde eu vou botar dinheiro no bolso. Se você está ainda achando que você vai segurar uma moeda para sempre, pensa duas vezes, porque em 2021 a gente viu essa moeda, não só ela, como outras, caindo mais de 90%. Então acorda, não vive nessa utopia que você vai segurar uma moeda para todo sempre. Isso não existe, tá? Se você quer ganhar dinheiro agora, aproveitar o momento, você tem que ser sagaz, você tem que fazer esse fluxo de capital e como é um mercado arriscado, você tem que gerenciar o risco da forma correta. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer para Cardano aqui? Definir o risco de exposição e também as zonas de compra e por último o potencial que ela pode entregar. A partir do momento que a gente calcular o potencial que ela pode chegar, seja 5, 6, 7, 10 dólares, você vai saber o que você está disposto a correr de risco agora para chegar nesse seu objetivo. Então olha só, olhando aqui de forma simples, a gente sempre vai tentar traçar linhas de tendência batendo em topos ou fundos no gráfico. Então, se você traçar uma linha de tendência aqui, você vai ver que, olha só, né? Já estamos tocando no gráfico semanal, não é gráfico diário, então torna um negócio muito mais sério. 4 vezes aqui, 1, 2, 3, 4 toques. Isso aqui já transforma essa tendência como uma tendência que você não ignora. Entendendo isso, onde está posicionada essa linha? Acima do preço. Então ela é uma resistência. Vai ser difícil e está sendo difícil a Cardano romper essa região.
Como que ela vai conseguir romper isso? Com persistência. Como que funciona essa persistência? Ela vai ficar batendo várias vezes ou vai fazer um recuo, pegar o momentum aqui para fazer um rompimento. São as duas únicas formas dela fazer um rompimento dessa resistência importante. Aí parte para a próxima, né? A gente tem outras referências. Antes de chegar ao topo histórico, temos aqui 1,22 dólares como resistência na Cardano. Logo depois, mais em cima, nós temos 1,64. De 1,64 até o topo histórico, não vejo nenhum obstáculo para ela subir. Então, ela seria praticamente uma alta de 85%. E toda moeda, quando ela vai chegando perto do topo histórico, ela vai ficando mais forte, porque o mercado fica com uma expectativa muito forte que ela possa romper o topo. Então, conforme ela vai subindo e atraindo mais confiança do mercado, ela vai entregar mais altas. Você pode ver isso traçando Fibonacci, tá? Nós temos uma ferramenta de retração de Fibonacci. Ela calcula em níveis matemáticos aqui até onde ela pode chegar para voltar ao rompimento, perdão, ao movimento anterior. Então, se antes, presta atenção, a Cardano fez 93% de queda, ela pode fazer uma alta que a gente considera como pullback para dar continuidade ao movimento de queda. Então, em tese, isso aqui acabaria com a Cardano. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque quando essa zona que ele pode bater e voltar a cair, ela é rompida, a expectativa de queda do mercado, ela some. As pessoas ficam extremamente otimistas. Então, quando uma estrutura de baixa ela é quebrada, cara, entra os touros na jogada e aí o mercado fica muito otimista. E que região é essa? Simplesmente essa resistência que a gente está quase beirando aqui nos seus 84 centavos de dólar na Cardano. Assim que ela conseguir romper essa região, a situação do mercado vai ficando cada vez mais otimista. E aí sim, com esse rompimento dessa linha de tendência aqui, que a gente tem de extrema importância, fica muito mais fácil para ela atingir o seu topo histórico. E todas as moedas, quando a gente vê simplesmente essa etapa que o ciclo do Bitcoin está tendo, é uma etapa que as altcoins elas expandem muito de valor. E aí é muito fácil as criptomoedas saírem de um ponto A para o ponto B em questão de segundos. A gente vê isso com uma injeção massiva de capital. Claro que isso aí tem o seu tempo, a gente não consegue estimar quando que vai acontecer, a gente sempre olha os sinais para sempre ficar ligado e não perder nenhuma oportunidade. Porque se o mercado dá um sinal, você já pode tomar ações, fazer qualquer coisa para aproveitar aquilo ali, claro, correndo os riscos de uma forma consciente. E aí sim, a partir do momento que a Cardano rompeu seus 84 centavos de dólar, fica praticamente um caminho livre aqui para as duas próximas resistências, 1.23, anota aí, e 1.64. Assim que ela conseguir fazer essa escadinha, fica cada vez mais fácil de romper o topo histórico. Isso aí entregaria para a gente, como eu calculei, desse momento até o topo, 324% de alta. Então, em tese, acaba sendo bem tranquilo, tá? Não vou falar que é certo, que não existe isso, mas ter 324% de retorno na Cardano acaba sendo uma tarefa fácil. Aí depois a gente vai partir para além do topo histórico. Mas antes, cara, como é que eu aproveito esse movimento? Como é que eu faço uma boa entrada? Onde que eu defino os meus pontos de compra? Para isso a gente vai olhar um pouquinho para baixo, vamos definir zonas de suporte. E eu quero que você preste muita atenção nessa zona, nessa linha vermelha que eu marquei, porque ela representa uma mudança de estrutura do mercado. Antes, esse ponto aqui era uma resistência, assim como a gente tinha essa linha de tendência, a gente tem essa linha de tendência agindo como resistência para o preço. Antes era essa linha vermelha. Quando o mercado fez o rompimento, voltou, confirmou, bateu aqui, isso aqui é uma estrutura de confirmação de alta que a gente chama de pivô, né? Então quando ela faz essa onda aqui, essa primeira onda, forma esse topo. Quando ela faz uma retração, como eu falei com você antes, ele cria momentum, cria energia para ir atrás do rompimento. Quando ele faz esse movimento aqui, essa onda corretiva, ele prepara para uma nova onda impulsiva. E aí sim ele faz o rompimento. E você vai ver que essa é praticamente a mesma estrutura que a Cardano fez no gráfico semanal, tá? Quando a gente fala de gráfico semanal, fica muito mais sólido qualquer análise que você faça, porque está sendo respeitado pelo médio e longo prazo. Isso aí você não ignora, porque no curto prazo várias estruturas são quebradas. Ponto. Agora quando a gente fala mais de médio e longo prazo, a situação fica mais séria. E o que você tira de informação disso? Quando você faz um pivô e faz a confirmação ainda, você rompe e quando você volta nessa onda corretiva, você busca o suporte anterior, cara, isso aqui ele sacramenta praticamente a tendência. Então isso aqui é um ponto extremamente positivo para Cardano e por isso a gente acha que é um pouquinho difícil ela voltar para essa zona. Só que isso aí não basta, a gente precisa de mais informação. E de cara você pode ver que no gráfico semanal a gente ainda tem uma linha de tendência de alta agindo embaixo do preço.
Ou seja, a gente tem, presta atenção, no gráfico semanal, uma linha de tendência agindo como resistência aqui em cima e uma linha de tendência agindo como suporte aqui embaixo. O preço está praticamente dentro dessas duas linhas. Isso aqui é um padrão que a gente chama de cunha ascendente. Quando ele faz esse movimento aqui, ele tende a fazer um rompimento para baixo, buscar um novo suporte para ir dar continuidade à alta. Extremamente importante você ter ciência disso. O que isso significa? Com o mercado tão aquecido assim, é esperado que a gente tenha alguma retração, alguma queda, algum susto no mercado. Isso pode acontecer com esse padrão. Você vai ver que tem outras moedas que estão com praticamente a mesma estrutura. Isso não significa que o mercado vai cair, mas para você ter cuidado, porque uma nova oportunidade, uma nova entrada pode aparecer para você. A questão é que você tem que estar pronto para aproveitar quando isso acontecer. Por isso que é sempre importante você aprender análise gráfica, saber onde é uma boa zona de compra e uma boa zona de venda. Quando o mercado rompe o topo histórico, você não tem noção até onde o preço pode ir, a não ser que você identifique alguma fraqueza na tendência bem de curto prazo, médio prazo, que dá para você encontrar e tomar devida ação, tá? Só que na hora, muitas pessoas não sabem ver isso. Você quer aprender a ter uma estratégia consolidada para sair desse ciclo com muita grana, você clica no primeiro link da descrição, você vira meu aluno. Então aqui, como eu não sei o futuro, a gente vai trabalhar em duas hipóteses. Vamos supor que a Cardano faça um rompimento dessa linha de tendência aqui, agindo como suporte, consolide o padrão de cunha ascendente, rompendo para baixo, onde ela buscaria. Primeiro a gente tem que traçar os próximos suportes. A gente tem um suporte importante aqui, nesses 57 centavos aqui de dólar, que é uma zona que agora virou um suporte, e aí sim a gente pode ter ela indo buscar através desse padrão, aquela zona que relativamente era difícil de buscar, que é essa zona dos 46 centavos de dólar. Atenção que se a Cardano voltar mesmo com um breve momento nessa zona aqui dos 46 centavos, é uma boa zona para você fazer uma boa compra, até é uma zona para você fazer uma boa entrada. Claro que na hora sempre bom avaliar a forma que ela foi buscar essa região, porque a gente não discorda, a gente não pode pegar e desconsiderar a possibilidade dele construir um padrão de ombro, cabeça, ombro aqui que entregue até uma queda maior. Mas se o seu foco é o seu foco é mais médio e longo prazo, fique ciente que essa aqui é uma boa zona para fazer uma boa compra. Caso ele caia mais, ele ainda tem o suporte caótico aqui, mais ou menos de 38 centavos. Então, se ele chegar nos 46, zona de compra, se chegar nos 38 centavos de dólar, zona de compra mais forte ainda. E aí é para tomar bastante cuidado, porque esse aqui é a zona de ouro para você surfar a continuidade do movimento, caso, novamente, ele rompa este padrão para baixo, tá? Agora, se ele continuar subindo até onde a gente pode esperar, se ele for desconsiderar completamente esse padrão que a gente desenhou, a gente pode fazer outra leitura aqui da situação, lendo as ondas que ele está construindo. Então a gente tem uma onda 1, 2, ele está na construção de uma onda 3 nesse momento, depois ele faz uma onda 4 e uma onda 5, né? Seria a última onda. Eu acredito que essa onda 5 vai consolidar o rompimento do topo histórico. A questão é até onde vai essa onda 3, né? Qual vai ser a extensão dela? A gente tem o próxima resistência aqui nos seus 1,25 centavos que a gente tinha marcado, né? A gente tem algumas zonas e essas zonas aqui de 1,25, 1,64 são as maiores referências que nós temos para Cardano. Então pode ser que ela busque aqui até essa região aqui dos 97, se a gente for pegar lá atrás, tem alguns fundos de referência. Ela pode até estender esse movimento atual que ela está tendo agora, nos 73 centavos de dólar, buscar até os 1 dólar e depois iniciar uma retração até a zona aqui dos 56, que seria outro suporte aqui embaixo. E aí sim você teria uma boa zona para se posicionar novamente, caso ele venha buscar essa correção da onda 4. Então a gente está falando de dois cenários possíveis, mas você vai ver que a zona de compra praticamente ela fica rodeando essa região dos 61 centavos de dólar e 43 centavos. Então aqui é uma zona de compra para Cardano que nós temos. E aí a gente tem que avaliar, claro, como é que vai ser a construção disso. E a partir do momento que ela pegar e buscar essa onda 5 aqui no topo histórico, a situação fica o seguinte, até onde ela pode ir. Porque esses rompimentos de topo histórico, geralmente quando a gente fala de altcoins, tá? Criptomoedas, a gente fala de Cardano, geralmente é muito rápido. Ela rompe, não dá muito tempo de você pensar. E aí é exatamente o que aconteceu lá atrás, né? De 2018 até 2021, você viu que ela formou um fundo redondo aqui
E não deu muito tempo, fez um rompimento direto aqui no gráfico semanal. A gente pode ver a mesma coisa acontecendo, tá? Ela rompendo. E aí vem a pergunta, qual que é a projeção? Até onde a Cardano pode ir? Porque, querendo ou não, ela é uma moeda que já está meio limitada em relação a tamanho de mercado. Não dá para você esperar que ela vai fazer 1000%, multiplique todo o teu dinheiro em 10 vezes, porque, cara, a gente está falando de muita grana entrando no mercado e a gente tem cada vez mais projetos, a gente tem projetos novos entrando no ranking 100 todo dia, então você fica esperto, não vá achando que isso aqui vai revolucionar o mundo, que é muito difícil. É sempre importante você ter noção onde que eu vou botar dinheiro no bolso, bota o dinheiro no bolso, fica feliz, refaz sua estratégia e surfa outro movimento. É assim que você vai exponencializando o seu resultado com o mercado de cripto. Para isso, a gente, vamos pegar um alvo bem realista para Cardano, a gente tem que fazer algumas coisas. A gente pode usar, primeiro, uma ferramenta de Fibonacci também, baseada na extensão. Então a gente faz o seguinte, a gente pega toda a onda de alta anterior, o ciclo de alta inteiro, vamos voltar até onde ele caiu e ver qual que é a projeção baseado nessa alta, nessa queda e agora na continuidade de alta desse novo ciclo. A gente vai ver que a gente tem algumas regiões aqui, né? Ó, 5 dólares, 12, praticamente 13 dólares e lá em cima 40 dólares. Dá para esperar 40 dólares? Na minha opinião, acredito que isso é forçação de barra demais. Daria 5.000% de alta. Acho isso muito difícil, principalmente para 2025. Seria muito rápido, seria muito dinheiro. Eu não vejo a situação macroeconômica tão favorável para a gente ter tanto dinheiro desse em um projeto só, tá? Então vamos entendendo os riscos, não fica vivendo uma utopia achando que vai fazer 5.000%. Cara, caia na real. O seu objetivo é fazer dinheiro nesse mercado. Se você está no mercado financeiro, você quer fazer grana. Então você tem que ser esperto, pelo amor de Deus. Não quero ninguém ir chorando porque, comprou, segurou, depois caiu 90% e às vezes ficou até no prejuízo, tá? Não duvide da capacidade do mercado te dar prejuízo mesmo em um tempo que está tudo subindo. A gente teve vários casos desse em 2021 e é por isso que eu venho fazendo esses vídeos para alertar você, para botar você na realidade, porque você precisa fazer dinheiro e botar dinheiro no bolso. É isso que vai definir um bom investidor e um bom lucro. Agora é o seguinte, com essas projeções, isso aqui de Fibonacci não basta essa extensão. Precisamos olhar mais coisas. Então, se a gente pegar o topo lá de 2018 e a gente bater aqui com o topo de 2021, olha como é que ficou interessante. A gente já vê aqui a Cardano flertando com essa região aqui dos 12 dólares. Só que você vê que ela tá batendo a interseção, tá muito em cima, então não tem como o gráfico pegar e fazer isso aqui. É impossível. Então, conforme ela vai subindo, o alvo seria cada vez maior, né? Até 40 dólares. Mas como isso aqui não faz muito parte da realidade, a gente precisa traçar algumas regiões que façam mais sentido. Para isso, vamos pegar aqui desse fundo até o fundo que a gente atingiu nessa tendência máxima em 2023 e vamos espelhando isso aqui para cima para ver se a gente acha alguma confluência. E olha que interessante, sempre quando você for trabalhar com o mercado, você usando essa ferramenta de linhas paralelas, você vai conseguir ter uma noção muito boa, não só do alvo máximo, mas do caminho que ela pode fazer até esse alvo máximo. Pode ser que a Cardano faça até os seus 40 dólares, mas até chegar lá, que a gente não sabe quantos anos, ela vai ter que passar em alguma região, ela vai ter que passar em algum outro alvo. Por isso que é sempre bom você traçar não só um alvo, tá? Traçando uma escadinha de alvos e fazendo alguma ação conforme ela vai subindo, diminuindo o risco, exposição, pegando seu lucro, jogando em um projeto mais arriscado para trabalhar com lucro em cima de lucro. Esse é o diferencial de uma pessoa que sai desse ciclo com muita grana, tá? E é o seguinte, quando você traça isso aqui, você já percebe que nesse canal que a gente marcou, do fundo aqui, presta atenção, desse fundo que a gente marcou, do fundo, eu tô falando muito fundo, mas de 2020 e de 2023, a gente traça uma linha paralela e ela pega com os topos anteriores. Olha só, vou até moldar melhor aqui para deixar tudo bonitinho e casando. E olha só, calma aí, eu vou até melhorar isso aqui, vou baixar aqui, pronto. E você vai perceber que a gente já vê a linha de Fibonacci, essas linhas aqui que a gente traçou com os alvos, flertando com o quê? Batendo como interseção e uma área desse canal, que é a linha mediana do canal. Olha só, o canal paralelo entregando pra gente uma linha mediana. Essa é a linha oculta, muitas pessoas não estão enxergando ela e é ali que está a candidata para o mercado bater e fechar o ciclo. A gente não sabe se essa vai ser a projeção máxima, mas olha só, né? Se você observar bem, a Cardano está batendo como alvo aqui nos seus 3 dólares, que é o topo histórico, a gente tem uma região forte aqui, e depois também nós temos ainda essa região dos 5 dólares e 20. Então olha só que bacana que a gente tem uma projeção que a Cardano possa bater na região de ouro. Se você for ver, tá? Geralmente o mercado sempre tende
há um padrão matemático com o número de 0,618, retração de 62, a extensão de 62% de Fibonacci. Isso não aconteceu só com a Cardano, aconteceu com outras análises que eu já fiz aqui nesse canal. Então você pode perceber que todo o mercado, a natureza, ela tende a bater 618 de Fibonacci. Isso vai além do mercado financeiro, tá? Isso aqui vai no mundo todo. Vários fatos da natureza explicam, você consegue explicar matematicamente com Fibonacci. É bizarro. Mas enfim, você vai perceber que 618 de Fibonacci bate em 5,30 dólares. 5 dólares 30 centavos. Esse aqui seria o nosso alvo para o ciclo de alta da Cardano, um pouco mais acima do topo histórico. Então olha só, né? Isso aqui entregaria 667% de alta a partir desse momento. Um número totalmente possível, baseando aqui pelo tamanho de mercado da Solana, o que ela já atingiu e um pouco mais acima. Mas Douglas, você, cara, tá muito perto do topo histórico. Não seria normal a gente ver ela estourando? Presta atenção. Esse aqui é só um alvo de vários que a gente pode ter. Na minha opinião, o que eu faria com a Cardano nesse momento? Esperaria ele bater esse alvo, esse seria o primeiro alvo que a gente traçaria. Quando ele chegasse nessa região, se chegar, a gente toma ação. Eu realizo 70% no meu capital, realizo 80% e deixo os 20% lá tocando o barco. Aí com esse dinheiro todo que eu fiz daqui até lá, ou das nossas zonas de compra que a gente traçou, entre 60 dólares e 46, o que entregaria mais valorização ainda, subiria para 1.100% de retorno que você poderia ter. O que isso significa? Que tá aí uma zona para você botar dinheiro no bolso, cara. Claro que a gente tem que avaliar outros fatores, indicadores, mostrando aqui a fraqueza do mercado. A gente tem vários, cara, tem muita ferramenta para você começar a ter indícios que a tendência está enfraquecendo e botar dinheiro no bolso. Por isso que a análise gráfica é importante, é isso que eu tento passar para vocês ao máximo aqui. Porque se você quer fazer muito dinheiro, você quer fazer o que ninguém faz, você tem que ter conhecimento para isso. Só a sorte não vai te ajudar. Então olha que bacana, a gente tem uma região muito forte que a Cardano pode atingir de 5,28 dólares, totalmente possível, tá? Ela pode até escalonar ali para os seus 13 dólares sem problema nenhum, mas aqui tá o nosso primeiro alvo realista para ela. Claro que antes tem que passar do topo histórico, mas está bem tranquilo que ela faça algo projetado assim, bater o topo histórico, depois retrai um pouco, bem de curto prazo, já faz o rompimento sem perder muito tempo e já vai para o nosso alvo. Tudo pode ser muito rápido, tá? A gente tem várias leituras para esse ciclo do mercado de cripto, que pode ser muito mais rápido que antes, pode ser muito mais rushado. E aí você tem que estar esperto para aproveitar todas as oportunidades, porque se a gente tiver uma queda, pode ser também que seja uma queda rápida, de oportunidade única, e aí você tem que ficar esperto para aproveitar. Então é sempre importante definir as zonas de compra, esperar pacientemente o mercado bater lá, se não bater, continuar subindo, é esperar novas oportunidades de entrada. O mercado sempre dá entrada para você, tá? Ele sempre chega para você e fala, ó, vou te dar mais uma chance, vou te dar mais uma chance. Só que você tem que estar apto a enxergar o mercado te dando essa chance. Por isso que a análise gráfica é o diferencial que você precisa ter para fazer muito dinheiro. Novamente, se você quiser virar meu aluno e conhecer uma estratégia com uma estrutura imensa em volta para te dar suporte para você ter seu resultado, link na descrição. Ficarei mais que feliz de ter você como aluno. No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço.